Então, eu não sei se eu pude contemplar a sua colocação, Marcos. Se você quiser fazer alguma complementação, eu gostaria que você ficasse muito à vontade, tá? De fazer esse tipo de complementação. Fique à vontade para falar. Eu achei interessante o convite, não para estar participando, estar aprendendo, estar ouvindo, mas porque a gente escreve na internet muito, a gente discute muito essa questão da legitimidade, e a gente tenta escrever para os leigos, para as pessoas que não têm acesso, ou pelo menos para aquelas pessoas que amam o 21 e estão tentando ter acesso ao conhecimento, né? O conhecimento que a gente denomina como conhecimento legítimo, né? Eu não vou entrar em méritos, nem nomes, mas a gente sabe que no Brasil já ocorre uma coisa diferente do que aconteceu alguns anos atrás. Então, antigamente a gente tinha a figura do charlatão, né? Que era o cara que, meio de forma desordenada, ele adquiria conhecimento, né? E hoje é muito mais fácil fazer isso, porque você tem acesso ao YouTube, você tem acesso a formas que eram reservadas, você pode pegar os jargões principais, você pode aprender os nomes em cantonês, né? Mas hoje você tem a figura do mestre, que tem esse título, né? Ele recebe esse título, e ele avienta essa condição e dá acesso. Se fala muito na internet hoje no estilo de Mavintian. Eu me formei no estilo de Mavintian e eu tenho um certificado. Como na sua visão, né, a gente discute isso, tem opinião própria, mas perguntando, né, meio que com essa, em nome meio que da comunidade 21 que troca ideia na internet, que eu tenho certeza que muitos estão assistindo aqui, né? O senhor é tido como uma pessoa de sucesso, né? Isso tem uma legitimidade, uma referência, né, inquestionável, né, dentro dos pioneiros do 21 no Brasil. Como o senhor vê essa questão? Olha, aliás, eu queria até ressaltar a importância do seu papel de esclarecer isso muito com as pessoas, né, os internautas e tudo mais, né? O mestre Nathaniel até me contou muito sobre o trabalho que você desenvolve junto às comunidades. Eu acho, né, da internet, eu acho isso um trabalho muito importante, né, de esclarecimento e de orientação, né? Eu acho que hoje, né, existem, as armas estão dos dois lados. Se existe mais condição da pessoa aprender o cantonês lá e criar uma condição de dar uma orientação dele do jeito que ele acha que tem que ser, existe também a condição do aluno investigar se aquele, né, mestre está dentro daquilo que ele está esperando que seja. Né? Como, né, se diz no jargão popular, cada aluno tem o mestre que merece. Então, claro, existem pessoas que estão satisfeitas, estão acomodadas, então está ótimo que aquele mestre seja aquele mestre. Então, eu não vejo nenhum tipo de situação no sentido de, né, de se colocar. Por quê? Porque a relação do Kung Fu é uma relação de longa data. Não é uma relação que ela é curta, que vai, ó, como a venda de um carro. Eu vendi um carro para você, você comprou, e aí você, né, sumiu e nunca mais vê a pessoa. Não, você tem até uma reiteração, você tem até um convívio. Então você tem toda a oportunidade de estar atento para identificar se aquela pessoa ela está falando o que ela realmente representa. Né? E muitas coisas mais. Né? Então, eu acho que... E se muitas vezes eu vejo muita gente muito satisfeita com pessoas que muitas vezes você fala assim, tem um certificado duvidoso e tudo mais, mas ele está fazendo um trabalho insatisfatório para aquela pessoa. Então, se aquela pessoa o reconhece como Sifu, não sou eu, eu não acredito que nenhum terceiro tem direito de chegar lá e falar, olha, fulano de tal, né, é um charlatão, ou um picareta, ou sei lá o que não, porque esse nome é um rótulo também que tem que ser muito questionado, né, porque sob o que condição? Agora, o que eu sou muito, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, e eu acho que é uma coisa triste, é a enganação. Porque aí sim, né, a pessoa está enganando, está falando uma coisa que ele não é, né? E eu acho isso uma coisa muito, muito ruim.
Né? Mas mesmo assim, como eu falei desde o começo, né? Se a pessoa tem mais elementos, a gente fala, hoje a internet dá mais elementos para você enganar os outros, mas dá mais elementos também para a pessoa descobrir. Porque a pessoa tem condições de identificar, de pesquisar, de tomar conta. Eu mesmo, Marcos, eu recebo vários e-mails de pessoas perguntando quem é fulano de tal, etc. Né? Claro que eu tenho, né, a preocupação de não desqualificar a pessoa, mas eu acho que é importante ele saber de fontes onde que ele possa procurar, né? Porque não sou eu que vou julgar se uma pessoa é qualificada ou desqualificada. Quer dizer, eu tenho a prerrogativa de fazer isso com os meus descendentes, pelo fato deles me reconhecerem como CIFO. Que são pessoas que formalizaram essa relação através de uma cerimônia de discipulado, então isso me dá essa condição perante essa pessoa, até o momento que essa pessoa não quiser mais. Né? Se ela não quiser mais, ela vai falar, não, vou seguir o meu caminho e tudo bem. Né? E mesmo seguindo o meu caminho, sempre que eu posso apoiar, eu vou apoiar essa pessoa. Porque nem todo mundo vai querer seguir o mesmo caminho. Né? Cada um tem vários caminhos aí para serem seguidos, né? e trabalhados. Né? Então, eu acho que, né, não existe um caminho único dentro, né, das artes marciais. Por outro lado, eu acho que é uma coisa, eu vejo muitas vezes situações onde as pessoas, elas, né, induzem num sentido muito ao engano. Aí eu acho que a situação fica muito complicada. Né? E aí, então, é importante o esclarecimento. E aí que eu falo que iniciativas que nem a sua, de criar comunidades, de esclarecimento para que as pessoas possam ir lá consultar, sabe, numa mediação equilibrada, né? Como uma mediação exige, sem né, tendências para um lado ou para o outro, é um trabalho muito importante. Né? E eu tenho certeza que todos, não só eu, como todos os membros da nossa família, né, está à disposição de todas as pessoas que, né, queiram, né, que acreditam que a gente possa contribuir de alguma maneira no sentido de esclarecimento, né, do que seria o Wing Chun. Hoje o Wing Chun, né, que hoje nós estamos comemorando o Dia Memorial do Wing Chun. Né? Então, é interessante. Por que será que nós temos que lembrá-lo? Né? Porque é um dia memorial. Nós estamos comemorando, ou seja, memorando juntos, né? Uma efeméride, que no fundo é uma grande desculpa apenas para nós refletirmos sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui, que são situações muito relevantes. Por quê? Porque o Wing Chun é uma entidade viva. Então, o que aconteceu na geração dos nossos mestres é diferente do que está acontecendo hoje e o que vai acontecer lá na frente. E como que a arte se transforma e é preservada, mas não no sentido de ser igual, mas de se transformada, de ser revitalizada, de uma maneira a permitir que, por exemplo, nós, ocidentais, possamos compreendê-la melhor. Eu acho esse um grande desafio. Acho que essa foi a questão que a Cristina, o Franklin colocaram desde o começo, né? Ou até mesmo quando o Hermano coloca sobre a questão de como que nós vamos atuar com o Wing Chun fora do âmbito exclusivo, né, do combate, né, que né, muitas vezes é exercido com muita fantasia pelas pessoas. Né. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa facilita, ajuda, sabe, ao esclarecimento. Ou vamos esclarecer melhor o que representa o certificado, qual é o papel, né, de uma titulação, como que as entidades enxergam essa titulação, como que, né, cada mestre enxerga, tem uma visão com relação ou cada líder, né, tem a visão com relação a cada um desses desafios que o Wing Chun está enfrentando e irá enfrentar. Então, hoje eu vejo, né, por exemplo, na Europa, até foi perguntado isso pelo Cícero, né, Nathaniel? A Europa hoje está passando por um momento muito interessante. É um momento, muitas vezes, de descrença daquilo que era chamado de tradicional e, ao mesmo tempo, uma valorização, por exemplo, né, do tradicional.
descrença de uma tradição, que todo mundo achava que era tradição, mas que não necessariamente é uma tradição, né, que foi simplesmente muitas vezes é um conjunto só de ritos e etc., mas que não representa necessariamente uma tradição, e, ao mesmo tempo, uma valorização da tradição. Tanto que você vê, o nosso núcleo de Madrid é o núcleo que mais cresceu, né, nos últimos meses, né, a despeito da crise da Europa. Isso é muito interessante. Mas por quê? Justamente em função de uma valorização da tradição, mas não dessa tradição que as pessoas enxergam como uma coisa muito, né, arcaica. Né? E eu acho que foi uma coisa interessante, que até queria compartilhar com vocês uma experiência. Nós tínhamos o hábito de todo o Yamcha, né, de manhã, que é o jejum chinês, né, tinha um período que quem vinha muito, né, fazer o Yamcha conosco era um diretor de cinema, e que fez alguns filmes depois, recentemente, produções americanas, né, com inclusive filmes do Jackie Chan, chamado Patrick Lu. Tá? Então, e ele vinha e via o interesse nosso, né, sobre a arte chinesa, a tradição chinesa, né, e um dia ele virou para mim e falou assim: Léo, você sabe por que a tradição chinesa, a cultura chinesa tem uma tradição de 5.000 anos? Eu falei, não, né, tem várias respostas, né, mas então eu queria ouvir o que ele tinha para falar, então eu falei, não. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque está sempre mudando. Eu falei, mas peraí, então aquilo foi muito interessante porque ele percebeu que a visão que eu tinha de tradição era uma visão meio fantasiosa, era meio não de chinês, era de ocidental, que é aquele negócio tudo igualzinho, sabe, aquela coisa toda. Então ele chegou e eu acho que ele quis falar, deixa eu dar um cutucão nesse menino aí, nesse garoto, para que ele possa ficar mais, né, mais atento. Já era um senhor, ele era uma pessoa que tinha na época, seus 50 e poucos anos, né, eu tinha naquela época uns 20 e pouco, né. Então, foi muito interessante, porque aquilo me marcou demais. Quer dizer, pera um pouquinho, então a tradição ela muda? Como é que é isso? Né? Quer dizer, ela vai se ajustando. Por isso que eu achei tão apropriado o termo revitalização que a Unesco utiliza. Porque é isso que existe no fundo, é uma revitalização. Né? Que nem hoje nós estamos fazendo um encontro aqui, fazendo uso de uma ferramenta, né, da internet, para que várias pessoas possam nos assistir. Quer dizer, isso era inviável antigamente. Então, nós temos uma outra forma, né, de atuar com o Wing Chun. Esse é o desafio dos mestres do presente. Aliás, muito mais, né, um desafio para vocês que são mestres do futuro e já hoje estão começando e vão estar lá na frente, né, atuando como lideranças do futuro, porque, né, já são hoje, mas vão ser mais ainda lá na frente do que, né, eu propriamente dito, né? Por quê? Porque vai ter outras situações, né? Já não tem aplicativos de Wing Chun da Apple, já vi vários aplicativos de Wing Chun, né? Não sei o para que serve, não sei o que usa ainda, né? Mas já tem, entendeu como é que é? Então, é uma coisa que depende muito, né, de cada visão aí, né? De cada coisa que está acontecendo, tá? Então, por isso que eu vejo que tudo isso vai trazer muita, como que nós podemos dizer, muita mudança aí. Nós temos que estar muito atentos às novas realidades. Né? Quer dizer, você vê, na década de 80, a questão do seminário era uma questão muito em voga. Hoje em dia, nem tanto mais. Tá? Hoje em dia, as pessoas já não estão querendo mais, elas estão querendo trabalhar de uma outra maneira. Como, por exemplo, na Europa. Né? Então, é interessante observar como que as coisas vão se transformando ao longo, né, de vários lugares. Né? E eu acho, sabe, até respondendo a sua pergunta diretamente, que o Brasil, Marcos, eu acho que ele tem um potencial muito grande de ser uma grande referência do Wing Chun mundial. Né? Eu acredito que já seja, né, em muitos sentidos. Mas que eu acho que com a contribuição de vocês, ele poderá galgar ainda lugares mais altos ainda. Né? Natan, nós temos mais alguma pergunta? Nós estamos aí com 10 minutos, né, para encerrar. Temos um tempinho. Tem mais pergunta para nós colocarmos aí, para que você gostaria que
de que você recebeu aí via, né, Twitter ou via, né, ou outros meios que você está recebendo aí, Nathan? Se for, o Chad está mandando uma pergunta aqui para mim. Ele pergunta o seguinte: Ip Man foi a primeira pessoa que levou o Wing Chun para fora da China, Hong Kong, e como era transmitido o Wing Chun antes de Ip Man? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que existiram outras pessoas que transmitiam o Wing Chun em Hong Kong, além de Ip Man. E outra coisa, mesmo em Fatsang, existiam várias outras linhagens além, né, da nossa, né? Claro que no Ocidente a linhagem de Imam é uma linhagem extremamente conhecida, né? Talvez, né, 95% dos praticantes do mundo pratiquem essa, né, são descendentes de Imam. Depois com os filmes, então, mais ainda, né? Mas na China existem outras linhagens muito representativas, de muita importância também, né? Então, e o que é interessante, Chad, que o Wing Chun na China, né, principalmente em Fatsang, em muitos casos, ele era considerado um Siu Ye Kun. Siu Ye Kun literalmente quer dizer a arte marcial dos jovens senhores. Era praticado por herdeiros de famílias prósperas chinesas, né? Então era muito interessante essa prática e, obviamente, eles praticavam o Wing Chun não necessariamente para defesa pessoal, porque essas pessoas tinham guarda-costas. Então, para que pratica? Quem pratica, né, arte marcial, né? E eu sempre brinco, a mesma coisa que quem compra uma Ferrari. Ninguém compra uma Ferrari para andar na rua. Ele o carro veloz, né? Mas ele compra a Ferrari por outros motivos, tá? E a mesma coisa, muitos praticantes de Wing Chun, os praticantes de Wing Chun, ao contrário, muita gente pensa, não praticava para aprender a lutar ou a se defender. Muito pelo contrário, né? Claro que essa visão ela vem muito mais de Hong Kong do que de Fatsang. Lá existia até uma cultura que era bem diferenciada, né? Então, tanto que você vê, né? A Chad está perguntando sobre o Patriarca Ip Man antes. O Patriarca Ip Man, ele era o caçula, ele era considerado o Comum Daiji de Chaomasun. Né? Então, o Comum Daiji é aquele discípulo que é aceito depois que o mestre fecha as portas. Tradicionalmente, né, quando o mestre começa a aceitar discípulos, nós chamamos de Hoimun. Quando ele se aposenta, ele deixa de aceitar discípulos, chama de Quanmun. Só que um mestre, tradicionalmente, tem a prerrogativa de fazer uma exceção, que foi o caso de Chaomasun. Fez uma exceção em função das circunstâncias que levaram o Patriarca Ip Man a ser aceito como discípulo, né? Porque, curiosamente, o Patriarca Ip Man não teve Kai Suyan. É interessante isso, né? Porque foi praticamente uma outra circunstância, uma situação muito peculiar, porque Chaomasun, né, o Patriarca Chaomasun, ele ministrava as sessões de Wing Chun dentro do templo ancestral da família Ip, né? E ele, como caçulinha da família Chan, né, ele teve outras oportunidades que vieram extra família Chan, quer dizer, ele foi cuidado depois pelo seu Sirin, né, um Chun Sou, e depois por um tio Kung Fu, né, Leung Bic, né, já em Hong Kong, na sua fase, né, numa outra fase, tá? E que, ao contrário de que muitas biografias que vêm, né, fazem inclusive fase adulta, tá? Não é na fase de adolescência como muita gente pensa, né? Então, isso tudo criou uma oportunidade de imã que foi muito diferente. Só que se vocês observarem na genealogia, imã, ele reconhece como seu Sifu Chaomasun, justamente por essa seriedade, foi porque ele fez o Baisi com o Chaomasun. Então, sempre, Leung Bic foi o que para ele? Foi um Siso, ou um Sipak, não um Sifu.
Então isso é muito interessante, porque eu já vi também, né, muitas vezes pessoas pegando a árvore genealógica e multiplicando, se for, e manteve 3 Sifus, né? Chawasun, Unchunso e Neleumbic. Não. E manteve um Sifu, Chawasun. Aí outros, obviamente, que contribuíram, muitas vezes até contribuíram até mais que o próprio Chawasun para a formação do Kung Fu de Imã, mas formalmente ele só teve um Sifu. Então, isso é uma coisa muito delicada, né? Né, isso é muito enfatizado, né, pelo filho, né, de Imam Ipchen, né, que eu acho que é muito importante, né, ser colocado. Tá? Então, isso tudo, Chad, né, que fez essa pergunta, é o que, né, acontecia nessa época. Né? Imam efetivamente tinha alguns discípulos em Fatsam. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 deles, né? Kwok Fu, que faleceu recentemente, e Lung Kai. E lembrando que uma coisa que pouca gente sabe, que o discípulo mais antigo de Imam, Chow Kong Yu, que inclusive é retratado naquele filme Ip Man, ele está vivo ainda, né? E mora em Kong Chau. E curiosamente, né, quem descobriu isso foi a filha dele, que não sabia que ele praticava o Wing Chun. Descobriu que praticava o Wing Chun depois do filme, porque ele mudou de nome e, né, ele ficou extremamente discreto com relação a esse aspecto. Né? E depois, então, isso veio à tona, tudo mais, né? Inclusive, na nossa última ida com o Chau, nós até tentamos, né, entrar em contato com ele, né, mas infelizmente as circunstâncias não foram favoráveis para que nós pudéssemos estar em contato com ele. Né? Então, o patriarca manteve poucos discípulos nesse período, tá? Não foram só esses, tiveram alguns outros, onde realmente eles corriam o risco de aprender o Wing Chun. Ou melhor, corriam o risco de vida para aprender o Wing Chun. Isso aqui é uma coisa curiosa. Né? Por quê? Porque eles estavam na época da guerra, né? Então existiam várias situações e era proibido essas atividades. E o patriarca Ipman depois vai para Hong Kong com sua família, né? Ao contrário de muita gente pensa, ele foi com a família inteira. E depois a esposa e filhos voltaram para Fatsam e ele ficou, né, morando lá em Hong Kong. Isso, e depois teve a oportunidade, né, que todo mundo conhece, de iniciar o seu trabalho junto à Associação dos Trabalhadores de Restaurante de Hong Kong, através, né, de um grande amigo, Lei Man. Né? Lei Win é uma outra pessoa que foi discípulo de Imam, tá? Então, Lei Man, ele era secretário, ele foi o primeiro secretário da Hong Kong Wing Chun Athletic Association. Isso é interessante porque hoje é o dia da fundação da Hong Kong Wing Chun Athletic Association, e na época ele trabalhava como secretário da Associação dos Trabalhadores de Restaurantes de Hong Kong. E foi graças ao Rim Sao, ele ficava fazendo Rim Sao, e o presidente da associação, que era um grande aficionado por Kung Fu, falou: pô, isso aqui, esse é Kung Fu, o que é esse Kung Fu? Ele falou: o Wing Chun, tem muito interesse nesse. Então eu vou te apresentar um grande Gosal, quer dizer, um grande expert em Wing Chun. E então teve a oportunidade de apresentar o patriarca. Mas isso eu acho que a gente pode deixar para uma outra oportunidade, né? Nós estamos já com o nosso tempo encerrado, e gostaria de saber se alguém tem a vontade de fazer alguma, né, consideração final para nós encerrarmos esse encontro. Né? Cristina, você vai falar alguma coisa? Talvez aplaudir. Que bom. Então, aplaudir, né, o Wing Chun, porque eu acho que esse que é o grande, né, é o grande homenageado, né, do dia de hoje. Franklin, você gostaria de falar outra coisa? Não, muito interessante. Eu acho que para todos parabéns, o Wing Chun está de parabéns, e também aplaudir o dia de hoje, que eu acho que exatamente, a gente faltou uma comemoração, acho que uma palmas é bem apropriado mesmo. Hermano? Foi muito proveitoso, né? Porque a gente levantou questões que eu, em particular, não sabia dessas histórias incríveis que o Sifu contou, o Nathaniel lá em Brasília também, que complementou,
o outro mestre Marcos lá também de Salvador. Salvador, né? Então isso vem a engrandecer mais ainda e eu fico feliz e elogiado até por estar aqui fazendo parte desse momento tão importante que também essa data, né, comemorativa do dia do Wing Chun. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram e me ajudaram a aumentar o meu conhecimento sobre a arte. Bom, e obrigado pela sua participação também, né? Aliás, a participação de todos. Natan, por favor, você gostaria de falar alguma coisa? Só de agradecer também a presença de todos, né, as pessoas que estão nos ouvindo, ao Sifu Marcos, que engrandeceu o nosso evento, e agradecer ao Sifu também pela oportunidade de ter aberto o Encontro dos 8 para todos. Obrigado. Ótimo. Marcos, por gentileza, suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade, não só em meu nome, mas em nome das pessoas do grupo que a gente capitaneia, né, junto com o Sifu Juarez, outros Sifu de outras linhagens, né, destacar a grande importância dessa iniciativa, né, e eu, como fã do Wing Chun, adoro ouvir essas histórias fantásticas, essas informações, né, tive a oportunidade de conhecer meus discípulos direto de mão, conversar com eles e pessoas, né, ter um pouco de acesso à cultura, pouca gente tem acesso a essas histórias, né. Eu acho que as oportunidades como essa são únicas, né. Gostaria de agradecer por participar diretamente e esperar que ocorram outras, para que as pessoas possam interagir, participar e aprender mais. Okay. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, porque vocês são o presente e o futuro do índio. Né? Então, eu acho que a importância, quer dizer, o sentimento de importância é muito, né, é fundamental, né? Por isso que é muito apropriado, né, esse bater de palmas, né, para o Wing Chun, porque é o grande homenageado da noite de hoje, né? E espero que ele seja homenageado todos os dias, não é só hoje não, né? Hoje a gente fez esse evento e eu quero também, né, agradecer, né, o Marcos que esteve aqui conosco, porque, né, eu acho que esse é um momento de muita importância para que as pessoas possam, né, conhecer um pouquinho do que nós fazemos, né, e compartilharmos e vermos como que nós podemos contribuir com as pessoas, né? Eu tenho sempre uma conduta que é muito parecida com o de meu mestre, de fazer um trabalho sempre dentro do nosso grupo, dentro da nossa família, né? Por quê? Porque o que eu não quero é criar nenhum tipo de indisposição e nem de criar nenhum tipo de situação onde as pessoas possam achar que nós os consideramos melhor ou consideramos que somos os donos da verdade, porque eu acho que isso é uma coisa muito ruim, né? E num passado distante, né, numa época que nós fazíamos uma divulgação via, né, meios de comunicação diversos, né, eu acho que eu fui muito mal interpretado em vários aspectos, né? Então, eu decidi, né, criar situações mais reservadas, né? Mas quando eu encontro, né, pessoas, profissionais, como, por exemplo, Marcos Abreu e tantos outros, né, eu acho que isso ajuda muito a gente a poder, né, criar uma rede de situações, de oportunidades para que a gente possa, né, estar contribuindo não só para salvaguardar o Wing Chun dentro de uma disciplinaridade específica, né, mas para entender a nova realidade, né. E eu queria muito a ajuda de vocês, quando eu falo vocês, todos vocês estão presentes aqui, vocês que estão virtualmente presentes, para nos ajudar nesse sentido de como nós podemos ser úteis às pessoas, no sentido de podermos salvaguardar, né, melhor e cada vez mais, de uma maneira mais eficaz, né, essa arte que nós tanto amamos, que é o sistema Wing Chun. Tá? Boa noite a todos.
Quero agradecer o mestre Washington Fonseca por todo o apoio, né, técnico, inclusive para Jones Bauman, que deu todo a retaguarda remota diretamente lá do Rio de Janeiro, e que possamos, né, marcar outros encontros, né, para que nós possamos, né, estar voltando numa próxima oportunidade para discutir algum tema relevante do Wing Chun. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.